Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo de 8 em diante. Colossenses 2, de 8 em diante. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele. Olha que coisa preciosa, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo o cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce, o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseie isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Perseverando na verdade é o nosso desafio do mês de junho. Perseverar, continuar na verdade. Esse é um desafio, tem sido um desafio para a igreja ao longo dos séculos. Para os cristãos, desde os primeiros cristãos, converter, se tornar crente e continuar firmado, fundamentado, estabelecido, continuar caminhando dentro dos parâmetros do Evangelho. Paulo não fundou, não plantou a igreja de Colossos. Normalmente Paulo escreve para as igrejas que ele havia fundado. A igreja de Colossos não foi fundada por ele. Ele escreve para esses irmãos por volta do ano 60, e ele está preso em Roma quando escreve a carta para os irmãos de Colossos. Ele recebe a visita de Epáfras, que provavelmente é o irmão daquela igreja, o líder daquela igreja, e ele é o provável fundador dela. Talvez
Epáfras tenha convertido naquele 2 anos e meio que Paulo ficou em Éfeso, ensinando na escola de Tirano, e Paulo ali treina várias pessoas que plantam várias igrejas no entorno de Éfeso, e aí o texto de Lucas diz lá em Atos 19 que toda a Ásia ouviu o Evangelho. Colossos é uma das cidades próximas à cidade de Éfeso, que se tornou uma espécie de capital do Evangelho naquela região. E então Epáfras possivelmente converteu através da escola de Tirano, foi discípulo de Paulo em Éfeso e depois enviado a Colossos. Ele é lá da cidade e ele então ali prega o Evangelho, pessoas convertem, forma-se uma igreja em Colossos. Paulo agora está preso em Roma, Epáfras visita Paulo e na visita de Epáfras, Paulo escreve uma carta para a igreja de Colossos, mediante o relato de Epáfras para Paulo sobre o que estava acontecendo em Colossos. Era uma cidade importante daqueles dias, uma cidade movimentada, mas havia se tornado colônia romana, cidade romana, por conquista. Ela era uma cidade da Frígia. Os frígios eram povos extremamente místicos. Eles eram parecidos com os celtas. Eles eram pessoas que tinham aquela crença do misticismo nórdico. E era um povo cheio de bruxarias, cheio de idolatrias. Era um povo que acreditava no animismo, quase tudo na natureza era o ânima, quase tudo na natureza era objeto de adoração, de veneração, de culto, era uma ponte de poder sobrenatural. Aí era uma cidade para a qual, por causa do comércio, porque era uma rota comercial, Ásia, Europa e África, muitos judeus haviam mudado para lá, por causa da hostilidade no ambiente romano, e ainda por causa do comércio. Então olha só, você tem frígios, místicos, aí chegam naquela cidade e se estabelecem lá e tem uma grande colônia judaica. Judeus, monoteístas, chegam naquela cidade. E ela foi conquistada por Roma, que tinha sua própria mitologia, que tinha sua própria religião, dentre as várias coisas que pregavam mais tarde até a adoração ao imperador romano como divindade. Então ela se torna uma cidade efervescente no que diz respeito à cultura religiosa. E nesse intervalo entre ser uma cidade frígia e uma cidade agora de cabeça romana, era uma cidade permeada da filosofia grega por causa da influência grega. Então ela tinha a mitologia grega, o pensamento grego, as ideologias e filosofias gregas muito presentes na cidade. E aí Epáfras planta uma igreja naquele lugar. As pessoas abraçam a fé rapidamente, mas acontece um problema que acontece em todo lugar. Rapidamente aparecem falsos mestres, aparecem falsos cristãos. O Evangelho é muito interessante, porque ele vai se expandindo, ele vai sendo pregado, ele vai entrando onde ele ainda não entrou, mas há uma tensão que o Evangelho acaba gerando, que é o fato de que o Evangelho chega num lugar onde já há concepções, onde há crenças fechadas, onde há uma cultura, onde há rituais enraizados, onde há tradições das pessoas já bem fortemente estabelecidas, e aí o Evangelho entra e ele confronta essas crenças equivocadas, e as pessoas abraçam fervorosamente a fé, mas rapidamente surgem pessoas que não conseguem se desvencilhar de suas crenças antigas e abraçar puramente o Evangelho e começam a misturar o Evangelho com as crenças locais. Foi o que aconteceu em Colossos. É o que Epáfras relata a Paulo quando o visita em Roma na prisão. É o que estava acontecendo naquele lugar. Isso é algo assim repetitivo. Lembra? O apóstolo Pedro, pregando o Evangelho, tem um sujeito chamado Simão, Simão o mago. Simão era um sujeito que encantava a cidade, fazendo sinais diante deles. Ele encantava o povo, fazendo maravilhas. Ele era aquele
cidadão mago, mágico, um xamã, ele era um líder religioso, ele operava curas, ele dava revelações, ele dava visões, ele desvendava a vida das pessoas, ele apontava caminhos, ele era uma espécie de oráculo, e as pessoas iam até ele fazia seus espetáculos de sobrenatural. E quando Pedro prega o Evangelho, e Pedro ora pelas pessoas, pessoas ficam cheias do Espírito Santo, porque converteram, porque receberam Cristo, porque entenderam o Evangelho. Simão acha aquilo maravilhoso, e ele mesmo abraça a fé. Só que aí ele vê Pedro orando pelas pessoas, as pessoas recebendo o Espírito Santo. Ele chega para Pedro e diz assim: Pedro, quanto custa? Pedro pergunta: quanto custa o quê? Ele diz: quanto custa esse negócio aí de você orar e as pessoas ficarem cheias do Espírito Santo? Eu quero comprar esse negócio, me vende essa habilidade. Porque ele já está pensando em negócio, não é? Ele pensa assim: olha, eu compro de Pedro e eu revendo. Que eu vou vender mais caro ainda. Se Pedro me vender por R$2.000, eu adquiro essa habilidade. E aí, imagina, ele quer juntar a fama dele de Simão o mago com a fama agora de Simão o apóstolo, né? De Simão o operador de milagres, Simão o doador do Espírito Santo, Simão o doador de dons espirituais à igreja. Doador nada, vendedor, né? Ele quer fazer mercado da fé. Você percebe? Quão rapidamente, de um avivamento, onde Pedro está ministrando a palavra, pessoas convertendo aos milhares. De repente, um dos convertidos não entendeu direito o Evangelho e já quer virar pregador do Evangelho, impositor de mãos, conferidor de bênçãos. Ele nem entendeu o Evangelho, já quer virar líder espiritual. Esse é um problema repetitivo. À medida que o Evangelho expande, o Evangelho se mistura com o não-Evangelho. O Evangelho se mistura com as crendices locais. O Evangelho se mistura com as concepções das pessoas daquele lugar, daquela cultura, daquela região. Foi o que aconteceu na cidade de Colossos. E lá foi de uma forma muito intensa. Os historiadores falam de uma coisa chamada heresia de Colossos. Heresia de Colossos. Por quê? Na cidade de Colossos você já tinha bem estabelecido essa crença judaica. Você tinha lá o judaísmo, cheio de cerimônias, guarda o sábado, não come carne de porco, não come tal alimento, não faz caminhada longa dia de sábado, não sujou, lava o tempo inteiro, os banhos rituais. Você tinha naqueles judeus da região, parece que por causa do costume da cidade, os judeus ali se tornaram extremamente ascetas, extremamente rigorosos com qualquer tipo de coisa, de pecado em relação ao corpo. E a cidade era tomada pela filosofia grega platonista. O platonismo já estava estabelecido ali, e aí eles criam no dualismo que havia uma vida espiritual, uma vida superior, e havia a vida material. Cada coisa, cada ser aqui da vida material tinha uma correspondência no mundo espiritual, mas a do mundo espiritual era limpa, a do mundo material era suja, era sórdida. Por causa disso, eles se tornaram extremamente ascetas, misturaram judaísmo com platonismo. E aí começa a surgir um outro movimento nesse período chamado neoplatonismo, que também a cidade de Colossos foi berço. A arqueologia nos mostra que a cidade de Colossos foi um dos berços do chamado neoplatonismo, que eram discípulos de Platão, que romperam com o dualismo platonista e criaram o monismo. Aí você tem a cidade eivada, tomada do monismo. O monismo já era diferente, eles não dividiam o mundo em duas partes, não tinham essa concepção dupla de mundo. Era na verdade a crença do uno, ou seja, era na verdade não dois, mas um. E aí você tem a cidade tomada dessa discussão, são dois, são um monte de gente que crê e defende uma coisa só, um monte de gente que crê e faz essa dicotomia, esse dualismo da vida. Aí a cidade também é um dos berços das sementes do movimento chamado gnosticismo.
Era muito forte na cidade de Colossos já o que era o gnosticismo. O gnosticismo era aquela ideia da gnose, que havia um conhecimento nessa mistura de platonismo, do dualismo, do mundo espiritual, do mundo material. Eles acreditavam num mundo intermediário. Você vai ficando confuso o negócio, né? Aí tinha um lugar intermediário, que era o pleroma. E aí eles então tinham um conhecimento desse intermediário. E esse conhecimento oculto fazia com que as pessoas se tornassem, à medida que adquirissem esse conhecimento, numa categoria de pessoas superiores. Então, eles andavam na igreja dizendo que tinha um conhecimento que ninguém na igreja tinha, que os apóstolos não tinham. E aí, os gnósticos eram tomados de um misticismo frígio que dominava na cidade. E eles viviam dizendo que tinham tido revelações especiais, que tinham tido visões que ninguém havia tido, que haviam visto anjos. Eles faziam culto aos anjos. Eles cultuavam quase tudo da natureza e também andavam vendo anjos e ouvindo anjos por todo lado. Então, olha só, você tem agora a igreja tomada de tensões como essas. Você tem uma turma na igreja defendendo o dualismo platônico. Você tem uma turma na igreja defendendo o monismo neoplatônico. Você tem uma turma na igreja sendo puxada e pressionada pelo gnosticismo. Você tem uma turma na igreja que veio do misticismo frígio e não consegue largar aquela tradição, aquela herança de nacionalidade, aquela herança de família do misticismo frígio. E você tem uma igreja repleta de judeus que não conseguem abandonar os raciocínios, as tradições, as exigências legais do judaísmo para se obter salvação pelas obras através do cumprimento da lei. E o Epáfras, coitado, é o pastor da igreja, pastor novo, seminarista da igreja, não é? Vai visitar Paulo dizendo: Paulo, esse negócio é difícil demais, Paulo. A gente prega, o povo não entende. Aí Paulo disse: vou mandar uma carta para eles, deixa comigo. Escreveu essa carta que nós lemos. E nela você vai perceber Paulo combatendo exatamente essas ideias. E o desejo de Paulo é aquele pelo qual Epáfras orava no finalzinho da carta, no capítulo 4. Paulo fala, fazendo as saudações finais, dizendo: olha, o Epáfras, que é dentre vocês, o qual se esforça sobremaneira por vocês nas orações, pedindo que vocês sejam aperfeiçoados. Ou seja, Paulo é testemunha de que Epáfras orava ardorosamente, fervorosamente pelos irmãos de Colossos, para que eles fossem perfeitos, para que eles não se desviassem, para que eles não misturassem crenças, mas para que eles se mantivessem fiéis no trilho das crenças verdadeiramente cristãs. Esse é um desafio, irmãos, tremendo para a igreja desde os dias de Colossos. Você acha que hoje é diferente de Colossos? Você acha que é diferente de Colossos? Paulo escreve para aqueles irmãos para formar neles uma mente cristã verdadeira, uma cosmovisão evangélica verdadeira, para formar neles uma mentalidade bíblica correta. Esse é o desejo de Paulo em relação aos irmãos. John Stott, aquele famoso teólogo britânico, escreveu uma frase fantástica. Ele disse assim: uma mente bíblica não é a que cita versículos, mas a que raciocina dentro de parâmetros bíblicos. Uma mente bíblica não é aquela que cita versículos, é aquela que raciocina dentro de parâmetros bíblicos. A mente está fechada, a mente está condicionada a pensar dentro de parâmetros bíblicos. Ela não ultrapassa os parâmetros bíblicos nos seus raciocínios. Esse é um comportamento típico de um cristão verdadeiro. Nós somos presbiterianos, nós somos reformados, nós somos evangélicos, nós somos cristãos apostólicos.
Ou seja, há um conjunto de verdades, há um conjunto de crenças, que são as nossas crenças. Há um conjunto de definições de coisas, que são as definições postas, prontas, as quais nós temos que abraçar, sobre as quais temos que construir nossa vida, nossa ética, nossos comportamentos, nosso casamento, nossa carreira, sobre esses fundamentos é que prestamos culto a Deus, sobre esses conceitos, em cima desses conceitos é que definimos nossos comportamentos. É a verdade bíblica. E permanecer nessa fé, permanecer nesses alicerces, é o grande desafio. Olha o que Paulo fala para os irmãos, já quando ele entra no miolo da carta. Agora aqui é o ponto alto da carta. Paulo começou saudações, afirmações de entrada, mas agora ele entra propriamente no miolo da carta, porque o problema eram falsos ensinos e falsos mestres. Então Paulo já começa dizendo para eles meio que assim: cuidado! Alguém já falou isso com você? Quando fala cuidado, você já dá um pulo, não é? Teve gente que fez assim. Eu estou falando do texto. Você já achou que a cadeira ia cair, o teto ia cair, não é? Cuidado, é isso que Paulo está dizendo. Cuidado, prestem atenção, fiquem alerta, estejam alertas. 4 artifícios do engano. Cuidado, ele diz, que ninguém vos venha enredar. A palavra do português aqui é bem forte. Tem uma ligação boa, direta com a palavra grega. Enredar significa colocar na rede. Enredar significa fazer uma armadilha. E quando alguém passa, a rede fecha e pega. Cuidado com as armadilhas intelectuais. Cuidado com as armadilhas de raciocínios. Cuidado, Paulo diz, que ninguém vos venha enredar. Olha os 4 artifícios do engano. Primeiro, filosofias humanas. Cuidado que ninguém venha enredar vocês com a sua filosofia. Paulo está dizendo aos irmãos de Colossos: cuidado com o platonismo, cuidado com o neoplatonismo, cuidado com o gnosticismo, cuidado com o misticismo frígio, cuidado com as ideologias judaicas, cuidado para que ninguém venha envolver você no seu conhecimento, no seu raciocínio. Cuidado para que ninguém venha te enredar, te envolver nos seus raciocínios. Cuidado, essa é a advertência do apóstolo Paulo aos irmãos de Colossos. Essa é minha advertência, trazendo o que Paulo fez de advertência aos irmãos de Colossos, a você do século 21, a você aqui de São Paulo, a você de outra cidade que assiste, que acompanha essa transmissão, ou que acessa o vídeo. Cuidado para que ninguém venha envolver você com suas ideologias, com seus raciocínios. Cuidado, preste atenção no seu professor da universidade, preste atenção no professor da tua escola, preste atenção nos vídeos no YouTuber que você escuta, preste atenção no enredo do cinema, preste atenção na música que você ouve. Cuidado para que nenhum escritor venha te enredar na filosofia dele ao escrever aquele texto. Não estou dizendo que você só vai ler a Bíblia ou só vai ler livro de alguém crente. Eu estou dizendo cuidado quando ler, para que você não seja enredado. Cuidado se você tem um professor bom, que tem uma cosmovisão cristã, joia, mas se você não tem, cuidado, porque ele está com você segunda, quarta, quinta, terça, repetindo, falando na tua cabeça, e ele pode te enredar. Cuidado com o teu vizinho, cuidado com o teu parente, cuidado com aquele influencer, cuidado com aquele ator famoso, cantor famoso, porque ele pode te enredar na filosofia dele. Ele tem uma filosofia de vida, tem ou não tem? E essa filosofia é pregada o tempo inteiro. Essa filosofia
de vida, essa filosofia de conduta, essa filosofia de prática, de comportamento, é reproduzida, é repetida por ele, no tempo que vivemos, mais intensamente ainda, porque a internet colocou todo mundo perto de todo mundo. Cuidado, as vãs filosofias, as linhas de raciocínio, as formulações racionais dessas pessoas. O contraste aqui é, você tem o Evangelho, você tem a Bíblia, você tem a doutrina apostólica, você tem a revelação divina que é o Evangelho. Cuidado, quando alguém começa a raciocinar, e o raciocínio dele começa a te levar para fora do Evangelho. Começa a colocar no teu coração dúvidas contra o Evangelho. Começa a explicar um conceito do Evangelho diferente do conceito tradicional do Evangelho. Quando ele começa a dizer, não é bem assim. Quando ele começa a dizer para você, mudou um pouco. Os tempos mudaram, não é mais assim. Preste atenção, cuidado, porque ele está querendo enredar. E enredar significa encantar. Ou seja, o discurso é bonito, o discurso é encantador, o discurso é maravilhoso. Eu estou fazendo um curso e é interessante. O professor, a cada 10 palavras, ele cita o Marx, ele cita o Paulo Freire. Parece que ele só leu o Marx e o Paulo Freire. Aí esses dias na aula nós falamos, professor, mas não tem ninguém de direita que pensa não? Falou, não, tem também alguém de direita, eu não sei citar para vocês não, mas tem. Ele fica o tempo inteiro querendo encantar com Marx, com Paulo Freire, com Gramsci. Ele fica o tempo inteiro querendo nos encantar. É interessante, você entra, senta numa cadeira de faculdade, Weber. Parece que é o oráculo divino. Não, preste atenção. Por vezes, todo aquele encantamento ideológico, racional, filosófico, preste atenção. Escute, mas escute com crítica, porque senão você pode ser enredado. Segundo artifício, com as vãs sutilezas. Olha só o que Paulo diz. Com as suas vãs sutilezas. Sutileza significa uma coisa assim, sutil, sutil mesmo. Olha que redundância, não é? Sutileza significa sutil. Mas tem que explicar, não é? É sutil. O sutil significa você nem viu. Você nem viu. Você foi ao cinema assistir o filme, mas você nem viu que o filme era carregado de ideologia para tentar fazer você pensar diferente. O filme está abarrotado de militância, especialmente a militância chamada hoje progressista. Dia dos Namorados. Várias pessoas relataram a experiência de chegar numa loja nesses dias e quando entra na loja a pessoa pergunta para a menina, você quer um presente para o seu namorado ou para a sua namorada? Uma sutileza. Mas vamos sutileza, para quê? Você já viu aquele negócio de como que cozinha uma rã viva? Você põe na água, se puser na água quente ela pula para fora, se puser na água fria e vai esquentando, ela nem percebe que a água esquentou e morre ali cozida. Ela não pula. Pois é isso que o progressismo está fazendo com as suas vãs sutilezas. Eu estava assistindo um filme com a Márcia, e assim, homens gostam daqueles filmes assim, com diálogos inteligentes, maravilhosos, tipo... Mulher gosta daqueles filmes assim, românticos, melosos, cenários bonitos. Aí, procurei, achei um filme, joia, filme legal, passando-se lá na Austrália, mostrando as paisagens lindas da Austrália, um drama legal. A mulher conhece o rapaz tinha um trauma com o amor, encantou-se com aquela moça, quebrou as barreiras, e no finalzinho do filme,
quando finalmente a moça se entende com o rapaz, porque ela volta para os Estados Unidos, ele vai atrás e aí se declara, e finalmente os dois se abraçam, aí você tem aquela cena do encontro, e na sequência, tradicionalmente, termina com o casamento, não é? Aí mostra aquela cena de casamento bonito lá na Austrália, na fazenda, aquele cenário maravilhoso. Aí você pensa assim, é o casamento do casal. Aí quando você vai, não, era o casamento de duas moças, funcionárias da fazenda do sujeito. Não tinha nada a ver, mas uma sutileza, você percebe? Uma sutileza na música, uma sutileza no cinema, uma sutileza na série. Para quê? Para você achar normal. A sutileza é assim. Ela vai te acostumando com a mentira, ela vai te acostumando com a ganância, ela vai te acostumando com o materialismo, e aí é normal. É normal. Esse é o segundo artifício. Terceiro artifício, as tradições humanas. Ele diz, conforme as tradições dos homens. Conforme o que é tradicional. Tradicional é o que é repetido, é o que é herdado. É aquilo que é herdado dos homens. Tem as tradições bíblicas reveladas por Deus, e tem as tradições humanas. E como é difícil desarraigar das tradições humanas, das crendices humanas. Como é difícil desarraigar delas. Como é difícil abandonar concepções que foram encarnadas, que foram impregnadas na nossa alma desde criança. Tem algumas pessoas, crentes velhos, vai andando na calçada, aí tem uma escada, aí para, vai lá para o meio da rua. Por quê? Passar debaixo da escada dá azar. Quantos irmãos passou um gato preto na frente? Misericórdia. Não é? Por quê? São crenças, são tradições. Pessoas que não conseguem se desarraigar das tradições. Eu lembro da minha avó, mãe da minha mãe, ela converteu, mas a minha avó, desde criança, tinha a casa carregada de imagens, e a gente dizia, minha avó, a Bíblia proíbe essas coisas. Ela dizia, mas eu não consigo me livrar delas. E aí a casa da minha avó era muito antiga, as imagens, várias delas eram penduradas na parede, tinha aqueles, um oratório assim, a estátuazinha em cima, e a parede dela estava muito velha, e o reboco caindo. Aí caía um, quebrava, caía outro, quebrava. Coitada da minha avó, para se livrar daquilo, teve que cair o último, foi uma foto do Papa. Caiu, quebrou. Mas ela foi ensinada desde a infância, são tradições, são heranças familiares, para ela se desarraigar daquilo. Aí Paulo diz, cuidado, que a família não te prenda em tradições falsas, cuidado, para que a cultura nacional não te prenda em tradições, em costumes, dos quais você não consegue se desarraigar. Esse é um artifício mais de Satanás. Quarto e último artifício, Paulo diz os rudimentos do mundo. O princípio aqui é das primeiras coisas. A palavra rudimentos é a ideia de alfabeto, os sons primários. E aí é interessante que o platonismo tinha uma ideia de fundamentos. O neoplatonismo tinha uma ideia de fundamentos. O misticismo frígio tinha uma ideia de fundamentos. Os fundamentos dos frígios eram os elementos da natureza. Eles adoravam quase tudo. Para eles, a terra era a mãe natureza, era a terra sagrada. Eles entendiam que a terra era digna de adoração. O sol era adorado por eles. Esses eram os elementos primários. Eles também não conseguiam se desarraigar, se desprender dos rudimentos, dos fundamentos que formavam as concepções daquela sociedade. Os rudimentos, os argumentos primários que formulavam a maneira de pensar. Agora eles se tornaram cristãos. Eles têm que romper com esses rudimentos, com esses fundamentos básicos da maneira de pensar. Eles tinham que romper com isso. E há uma tensão o tempo inteiro. Seguir o Evangelho ou ser arrastado pelos rudimentos. Então, o apóstolo Paulo está combatendo esses quatro artifícios para roubar a fé, para prender a fé. Nós vivemos hoje uma realidade não muito diferente dos irmãos de Colossos.
Quantas ideologias, quantas crenças. O gnosticismo estava tão disseminado naqueles dias, como, por exemplo, o evolucionismo hoje. Como é difícil se desvencilhar do evolucionismo hoje. Quase todo documentário que você assiste num canal de ciência, ele vem baseado, ele vem fundamentado na ideia evolucionista, porque para muitos a ideia evolucionista é a concepção da ciência sobre a origem do mundo, é o rudimento da origem do mundo. Mas, irmãos, evolucionismo é uma teoria, científica, não é uma descoberta científica. Uma teoria significa uma concepção montada para uma linha de investigação. Mas você percebe que no cinema, na academia, para todo lado, o evolucionismo não é uma teoria, o evolucionismo é uma certeza científica. É mentira, não é uma certeza científica, é uma teoria para uma linha de investigação. Aí a física, a química, a astrofísica, a astronomia fazem investigação partindo do pressuposto da teoria evolucionista, que apresenta os seus rudimentos, que constrói sua filosofia. O ateísmo, o ceticismo e tantas outras ideias. Hoje, a ideia mais forte que enfrentamos é esta ideia do progressismo. Que alguns anos atrás, quando uma menina, por alguma razão, antes de casar, perdia a virgindade, era um escândalo. Aí de repente isso virou normal. Hoje a menina se rebela e arruma uma outra namorada. Aí isso é que é um escândalo. E agora, muita gente já tem isso como normal, e a moda já não é mais nem a homossexualidade, agora é a polissexualidade. É o sexo não binário, ou seja, é uma redefinição do que é gênero sexual, do que é sexualidade. Não é homem e mulher, é homem, mulher, mulher, homem, árvore, homem, animal, homem defunto, homem não sei o que, mulher não sei o que. Ou seja, é uma polissexualidade, são vários tipos de gênero. Ou seja, a concepção progressista hoje é que você redefine o que é homem e mulher. Não tem sexo. Você já abriu essas abazinhas para preencher cadastro? Quando você clica lá, no passado era masculino e feminino. Você abre umas lá, tem 15, 13, 14 opções sexuais e lá embaixo outros. Pois é, essa é a concepção de mundo nova. E nós vivemos hoje, é o cristianismo nessa fronteira, cristianismo, progressismo, cristianismo, relativismo que diz que não há verdade absoluta. Isso era a crença do neoplatonismo. Não há verdade absoluta observável, diziam os neoplatonistas. Você vê que não tem novidade? Que os cristãos de Colossos estavam sendo postos em xeque por filosofias que diziam a eles: não há verdade absoluta. E hoje nós cristãos ainda estamos na mesma fronteira, lutando com a mesma ideia daqueles que dizem: a sua fé é verdade para você, a minha fé é verdade para mim. Se é verdade para você, tá bom. A verdade é uma concepção interior de cada pessoa. Não é isso. Como Paulo rebate tudo isso aqui no texto? E aí, assim que caminhamos para as nossas 4 conclusões finais. Paulo rechaça essas ideias dizendo assim: não permita que ninguém venha te enredar com a filosofia, com a sutileza, com a tradição dos homens, com os rudimentos do mundo, com os fundamentos do pensamento secular, do século vigente, com o pensamento, seja ele religioso, seja ele acadêmico, seja ele artístico, seja ele popular, seja de que ordem for esse pensamento, que ninguém te enrede com ele, e não segundo Cristo. E não segundo Cristo. Irmãos, a questão não é o presbiterianismo, a questão não é o ser evangélico, a questão não é o ser reformado, a questão aqui de Paulo é segundo Cristo. Tudo que foge de Cristo é anticristo. Tudo que foge de Cristo é falso. Tudo que vai contra o que Cristo estabeleceu é falso, é mentira. E por quê?
Paulo responde: porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha o que Paulo diz. Isso aqui, eu imagino na hora que os irmãos leram isso em Colossos. Porque lá em Colossos eles tinham aquela ideia de que as coisas plenas estavam no pleroma, entre o mundo espiritual e o mundo material. E eles viviam tentando alcançar esse pleroma, tentando acessar essas coisas superiores, para que do mundo material eles fossem alçados ao mundo espiritual. Então eles viviam tentando achar, entender esse conhecimento intermediário, essa revelação, essa sabedoria, que alguns diziam: um anjo me falou, que alguns diziam: eu tive uma visão daquelas verdades, e as pessoas se arrastavam, seguiam quem falava essas coisas, e Paulo escreve a eles dizendo: irmãos, não deixe que ninguém enrede vocês, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que se pode saber, tudo que se quer saber, toda a verdade intergaláctica, extra-vida, espacial, transcendente, todo conceito, toda ideia, toda verdade que você quer saber sobre vida, sobre morte, sobre eternidade, sobre origens, sobre raízes, habita em Cristo Jesus. Está nele, é Ele. Nele habita toda a plenitude da divindade. Olha que afirmação ousada. Tudo que Deus é e tem, habita em Jesus, corporalmente. No corpo de Jesus. Aí imagina, para a turma que era gnóstica, para a turma que era neoplatonista, que rechaçava as coisas materiais, que acreditava num mundo separado do espiritual. E agora Paulo diz que o espiritual habita plenamente no corporal. E em Jesus. E que em Jesus se pode conhecer tudo que se necessita saber sobre a origem da vida, sobre o destino da vida. Aí, Paulo então faz 4 afirmações finais, conclusivas, sobre os benefícios que temos de estar em Cristo. Primeiro, Paulo diz: nele, em Cristo Jesus, vocês estão aperfeiçoados. Os colossenses queriam achar um jeito de aperfeiçoar, por ascetismo, por tortura do corpo, por autopenitência, por autoflagelação. Os colossenses queriam se liberar, se aperfeiçoar através de um conhecimento oculto, através de uma descoberta científica, de uma filosofia platônica, de uma filosofia neoplatônica. Eles queriam acessar uma verdade científica, religiosa, espiritual. E Paulo diz: irmãos, em Cristo vocês estão aperfeiçoados. Ou seja, vocês já foram feitos perfeitos. Vocês já têm em Cristo tudo o que vocês precisam. Em Cristo vocês já estão plenos. Em Cristo Deus já transformou vocês em tudo aquilo que Deus gostaria que vocês fossem. Deus já olha para vocês, vendo vocês à luz de Cristo Jesus. Em Jesus vocês estão aperfeiçoados. Em Jesus vocês foram feitos perfeitos. Em Jesus, espiritualmente, vocês já estão cheios, completos, preenchidos, abundantes. Em Cristo vocês já estão plenos, vocês já estão consumados. Em Cristo Jesus, tudo já foi cumprido. Ou tudo já foi cumprido. Não falta nenhum ritual, não há nenhuma revelação mais, não há nenhuma descoberta mais que tornará você uma pessoa plena, que tornará você uma pessoa realizada, que tornará uma pessoa completa. Não há nenhuma liberação no campo do sexo, no campo dos comportamentos, no campo da conquista financeira, da realização profissional, nada. Você é aperfeiçoado, você é feito pleno em Cristo Jesus. É Cristo que te torna uma pessoa plena. Paulo disse: nele estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça. E nós somos o corpo dessa cabeça. E o corpo ligado a essa cabeça descobre todo o sentido da existência.
Eles estavam procurando onde não podiam achar. Segundo Paulo diz, primeiro fomos aperfeiçoados. Nele vocês estão aperfeiçoados. Segundo, versículo 11, nele vocês foram circuncidados. Circuncidados. O judeu circuncidava fisicamente. Paulo disse, vocês foram circuncidados. Não a circuncisão da carne, feita pelas mãos do sacerdote, ou pelas mãos do médico, ou pelas mãos dos pais. Não, não, você experimentou a circuncisão de Cristo Jesus. Quando Paulo diz, nele vocês estão aperfeiçoados, ele nos apresenta uma nova realidade. Quando ele diz, nele vocês estão circuncidados, ele apresenta uma nova aliança. Ele diz, vocês têm um novo pacto com Deus. Vocês têm uma nova aliança com Deus. Vocês foram circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo em Cristo. Uma outra versão diz, vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim por uma operação espiritual, na qual foi removido o domínio da sua natureza humana. Ou seja, eu não sou mais dominado pela natureza humana, somos dominados pela natureza divina, somos controlados por Deus. Essa é a essência da fé cristã. Você foi circuncidado, ou seja, Deus cortou de você a natureza humana e implantou em você a natureza divina. Não dá mais para viver no pecado, não dá mais para viver na mentira, não dá mais. Pecado para nós hoje não é uma questão de ser ou não ser descoberto. Pecado para nós é uma questão de agradar ou não a Deus. Pecado para nós não é mais uma questão de aprovação da sociedade. Pecado para nós, a grande preocupação é o que agrada e desagrada a Deus. É o que Deus aprova e Deus reprova. Agora, eu não suporto mais viver no erro. Eu não suporto mais viver nas falhas dos homens, minhas falhas antigas. Eu não consigo mais seguir as inclinações do coração. É uma nova aliança. Nós fomos circuncidados. Fala a verdade. Quando você mente, você tem ou não tem peso de consciência? Se não tem, você precisa de conversão. Quando você faz fofoca, pesa ou não pesa a consciência? E você diz, eu não devia ter falado aquilo, porque você não está mais no controle da natureza humana. Agora, se você fala e faz à vontade, fica feliz, você precisa de novo nascimento, você precisa de regeneração, você precisa de circuncisão, você precisa voltar para a verdade, porque a verdade não nos permite mais viver na mentira. Todas as vezes que erramos, há um incômodo, um desconforto, porque agora nós fomos circuncidados no Espírito. Vocês foram circuncidados. Terceiro, Paulo diz, vocês foram sepultados. Olha só, você foi sepultado. Você foi sepultada. Você é uma múmia? Não, não é isso. Não é. O que significa que você foi sepultado? Fomos sepultados, ele disse, juntamente com Cristo, na sua morte, pelo batismo. Ou seja, nós fomos unidos a Cristo, na morte dele. Quando Cristo morreu, quando você crê em Cristo, você é considerado morto com Cristo, unido a Cristo na sua morte. Na morte de Cristo, ele pagou por todos os nossos pecados, por todas as nossas culpas, por todas as nossas transgressões. Então, nós fomos unidos com Cristo. Significa uma nova oportunidade. Significa você morreu para o passado, você morreu para o pecado, você morreu para a falsidade, você morreu para o engano, você morreu para as filosofias humanas, você morreu para as expectativas humanas meramente. Você agora vive novas expectativas, porque Deus te deu uma nova oportunidade. Aquela primeira perdida por Adão, agora você morreu com Cristo. Aquela vida passada, aquela necessidade, aquele mérito, aquele merecimento de morte ao qual você estava submetido antes de Cristo, agora em Cristo, não mais. Você foi sepultado. E por último, ele diz assim, olha só, nós fomos sepultados com Cristo, juntamente com ele na sua morte, pelo batismo. Ou seja,
Aqui ele não está falando de forma de batismo, aqui ele está dizendo de significado de batismo. Significa ser unido a Cristo, e Cristo nem foi enterrado, Cristo foi enfiado numa rocha. Então aqui, isso não é um texto para discutir forma de batismo como muitos usam. Ele diz agora, no qual, juntamente com ele, igualmente, olha aqui, juntamente sepultados, igualmente ressuscitados, ou seja, você foi ressuscitado em Cristo Jesus. Você foi ressuscitado em Jesus. Você está vivo em Deus, você está vivo para Deus, você está vivo pelo poder de Deus, você está vivo pela glória de Deus. E aí, o sinal dessa vida, ele diz, quando você ressuscitou, ele deu vida juntamente com ele, perdoando, você viu o que ele diz aqui, todos os nossos delitos. Oh, queridos, as pessoas buscam rituais religiosos, sacrifícios religiosos, penitências religiosas, elas têm que pagar preços, elas têm que fazer coisas audazes, elas têm que dar dinheiro, elas têm que fazer orações, elas têm que seguir rituais, e parece que inventam coisas religiosas para prender as pessoas, e elas fazem, e nunca estão prontas, nunca há uma obra terminada, acabada nelas, e Paulo está dizendo, mas vocês foram ressuscitados em Cristo e perdoados plenamente de todos os delitos de vocês. Todos, cada um dos nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, diz o apóstolo Paulo. Você tinha uma dívida. A sua dívida era a transgressão de cada uma das ordenanças dos mandamentos de Deus. O mandamento de Deus dizia para você não ter outros deuses diante dele, e você já colocou deuses no seu coração antes de Deus. A lei de Deus diz para você não cobiçar as coisas do próximo. A lei do Senhor diz para não adulterar, não matar, não prostituir. A lei de Deus dizia para você não tomar o nome de Deus, e em algum momento da sua vida, você já transgrediu a lei de Deus, não já? Pois é, essa transgressão gerou uma dívida que você não pode pagar, mas que já foi paga na cruz de Cristo Jesus por você. Ele cancelou o escrito de dívida, ele pegou sua dívida e rasgou o escrito que era contra você. Alguns historiadores dizem que quando uma pessoa era presa, colocava-se na porta da cela todos os crimes que ela cometeu e a punição que ela merecia pelos crimes que cometeu. Então, roubo, 10 anos de cadeia. Homicídio, 30 anos de cadeia. E o que Paulo diz é que Cristo rasgou essa dívida e despojou os principados e potestades, que nós éramos do diabo, que nós éramos presos no maligno, mas que Deus, em Cristo Jesus, nos tomou do diabo e nos fez pessoas de Cristo. Então Paulo está dizendo, cuidado, a salvação que Deus te deu é preciosa demais para que você a troque por filosofia humana, para que você a troque por rudimentos do mundo, para que você a troque por tradições humanas, para que você a perca em troca de sutilezas humanas. Abrace a salvação, não se deixe enredar, porque o que Deus te deu é precioso demais. O que Deus te deu em Cristo, naquele em quem habita toda a plenitude. Você não pode se deixar enredar por coisas vãs. Que o Senhor Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Vivemos dias de tantos tipos de redes, por todos os lados. Nossos filhos sendo enredados diante dos milhares de canais, de youtubers, de influencers, de Instagram, de TikToks. Nossos filhos sendo enredados nas escolas. Jovens sendo enredados pelos amigos, jovens sendo enredados e arrastados para o happy hour da vida,
para os barzinhos das maconhas e do álcool, jovens sendo enredados por sutilezas, algumas vezes de professores, de amigos, por literaturas, por filmes, tantas crenças, das quais temos que nos libertar e crer na fé cristã, cristalina, pura e verdadeira. Essa tem que ser uma busca constante de cada crente. E a minha oração como pastor dessa igreja é que o nosso anseio, que a nossa gana seja por uma fé pura, perseverante na verdade, em nome de Jesus. E que Deus nos livre das filosofias humanas, das tradições meramente humanas. Que Deus nos livre das vãs sutilezas. Que Deus nos livre dos rudimentos, sejam eles quais forem, das religiões erradas, das ideologias erradas, das tradições humanas erradas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e mantenha nosso pé fixo nos trilhos da fé cristã verdadeira e genuína, em nome de Jesus. Fecha seus olhos e ore a Deus. Faz essa oração. Senhor, nos ajuda a perseverar na verdade. Nos ajuda a permanecer na verdade. Nos ajuda a viver com cuidado, ser criterioso. Quando assistir, preste atenção na filosofia do filme. Quando ler, preste atenção na filosofia do autor do texto. Quando sentar na cadeira da academia, preste atenção na filosofia do professor. Quando conversar no salão de beleza, preste atenção na filosofia da cabeleireira. Preste atenção na filosofia da mulher na cadeira ao lado. Quando for a um culto, preste atenção na filosofia do pastor que prega. Preste atenção na teologia do pregador. Preste atenção na teologia do louvor. Porque nós temos que permanecer numa fé verdadeira. Cuidado para que ninguém venha te enredar. Mas que você permaneça enredado por Cristo, que nos aperfeiçoou, que nos sepultou com Ele, nos unindo a Ele, que nos ressuscitou com Ele, que nos circuncidou nele, que nos deu uma nova vida, uma nova chance, uma nova oportunidade. Ele que nos deu uma nova esperança, uma nova perspectiva. Pai, ajuda-nos nesse mundo de tantas mentiras, permanecer firmes na verdade. Nos ajuda, Deus, diante dessa enxurrada, desse bombardeio, onde vivemos dias que até mesmo nos púlpitos, coisas fora do Evangelho têm sido pregadas. Ó Deus, onde doutrinas, ideias, revelações humanas têm sido trazidas e tirado pessoas do Evangelho. Mas que o Senhor, em nome de Jesus, nos faça firmes e permanentes na verdade do Senhor, nos rudimentos da fé, na filosofia de Cristo, ó Deus, nas tradições do povo de Deus. Nos ajuda, Deus, a viver livres de toda cilada, em nome de Jesus. Amém.